Boa noite a todos e bem-vindos, então, à nossa quarta aula, que será sobre a primeira infância de Jesus, a primeira infância que viveu e caiu na Terra. Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de pedir a todos para que a gente faça um pensamento, uma oração, né, pelas situações de combate em Israel e lá na Palestina, e que, afinal, lá onde Jesus nasceu, né? Jesus nasceu e viveu, e lá, assim, então, vamos fazer um minuto de silêncio e pedir a Jesus e a Deus Pai que interceda. Obrigada. Pedir pela paz no mundo, né? Então, vamos lá à nossa aula, conhecer mais sobre a infância de Jesus. Estão enxergando a apresentação? Sim. Sim, Lili. Ok. Sim, isso. Então, a primeira infância que o documento 123, ele vai tratar, então, da vida de Jesus dos 3 anos, praticamente, quando ele chega em Nazaré, até os 8 anos. Então, tudo o que aconteceu, os fatos que aconteceram ano por ano. Então, o livro de Urântia, ele tem essa beleza, né, de nós podermos conhecer a vida de Jesus a cada ano, os acontecimentos. Essa é a nova revelação que nós recebemos. Trocou? Trocou. Trocou. Ok. Sim. Então, essa lição, ela tem 6 tópicos, 6 sessões, né? Então, a primeira é a de volta a Nazaré, quando ele volta, né, para Nazaré. Depois já é o 5º ano, os acontecimentos do 6º ano, o 7º ano, os dias de escola em Nazaré, então vai falar bastante isso, um documento inteiro sobre a escola, né? E, finalmente, o 8º ano. Então, pode ser que termine hoje, a apresentação termine hoje, pode ser que não, pode ser que termine na aula que vem, porque, assim, para a gente não caminhar tão rapidamente e perder os fatos, né? Então, quando vocês quiserem comentar ou acrescentar mais algum fato, ou perguntar alguma coisa, podem ficar à vontade, interromper e perguntar, né? Para a gente trocar, assim, alguns conhecimentos, porque é bastante interessante. Então, aqui eu coloquei, primeiramente, eu gosto muito de mapas, né? E eu coloquei esse mapa aqui do Império Romano nos tempos de Jesus. Então, o que é Roma? Porque quando Jesus nasceu, os judeus, os hebreus, né, lá no caso, eles eram dominados por Roma. Roma dominava toda a Palestina, o parte da Palestina ali, né? Então, nós temos aqui todo o Império Romano, que aqui é a Itália, aqui é a Gália, onde é a França hoje em dia, a Espanha, aqui também uma parte do Egito, Alexandria, e nós vamos ver bastante essa parte da Alexandria, aqui Jerusalém, né?
E toda essa parte aqui, ó, Mar Negro, tudo, fazia parte do Império Romano, né? Depois aqui tem um outro mapa também, aonde estavam os judeus, para onde eles se dispersaram, né? Para todas essas cidades aqui onde eles estavam, né? Então, em todos esses lugares existiam judeus, inclusive em Alexandria, tanto que Jesus foi para Alexandria. Final da aula passada que a Sueli comentou, então, o Jesus, Maria e José foram para Alexandria, porque eles tinham parentes lá. Então, os judeus já habitavam aquela parte ali, né? E depois aqui um pouquinho sobre Alexandria. Ora, Alexandria, de acordo com o livro de Urântia também, aqui no documento 130, fala um pouquinho da Alexandria, né? Alexandria era a cidade da fusão das culturas do Ocidente e depois de Roma, a maior e mais significativa do mundo. Ali estava localizada a maior sinagoga judaica do mundo, imagine, assento do governo do Sinédrio Alexandrino, constituído dos 70 anciães dirigentes. Então, tinha uma grande sinagoga lá em Alexandria, e agora eles estão reinaugurando essa sinagoga, que é uma foto, né, dessa sinagoga lá em Alexandria, que eles estão inaugurando novamente. E lá também ficava a biblioteca, bastante conhecida, que depois pegou fogo, ela foi destruída algumas vezes também, e se perdeu muitas coisas, mas muitas coisas foram salvas. Eu fiz uma pequena pesquisa, muitas coisas, muitos documentos foram salvos dessa biblioteca. Então, ali, né, de acordo com o Google, ali fala assim, que ali estavam colecionados aproximadamente 1 milhão de manuscritos de todo o mundo. Ah, desculpa, isso aqui é de acordo com o documento 130 ainda. Ali estavam colecionados aproximadamente 1 milhão de manuscritos de todo o mundo civilizado, da Grécia, Roma, Palestina, Pérsia, Índia, China e até Japão. Nessa biblioteca, Ganide viu a maior coleção de literatura indiana de todo o mundo. E eles passaram algum tempo lá, a cada dia da sua permanência em Alexandria. Jesus contou a Ganide que a tradução das escrituras hebraicas para o grego havia sido feita ali. Então, existia lá em Alexandria, né, de acordo com o livro, foi feita e também de acordo com os estudiosos, né, atualmente, foi feita essa tradução para o grego das escrituras hebraicas. E que depois Jesus vai ganhar uma cópia, né, uma cópia. Então, aqui, iniciando o documento 123. Devido às incertezas e ansiedades da estada em Belém, Maria não desmamou a criança até que tivessem chegado com segurança em Alexandria, onde a família era capaz de estabelecer-se com uma vida normal. Então, Jesus desmamou quando tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que foi quando eles saíram de Belém e foram para Alexandria, fugindo, né? Porque Herodes, infelizmente, assassinou as crianças ali em Belém, pensando que teria assassinado o rei dos judeus ali, que na época estava essa questão, né? Viveram com parentes e José foi bastante capaz de sustentar a sua família, pois conseguiu trabalho logo depois de chegar. Esteve empregado como carpinteiro por vários meses, quando então foi promovido à posição de feitor de um grupo grande de operários de um dos prédios públicos, então em processo de construção. Essa nova experiência deu-lhe a ideia de se transformar em empreiteiro e construtor, depois que voltassem para Nazaré. Então, já que ele tinha parentes lá, né? Acho que foi fácil para ele também uma colocação como carpinteiro lá. E eu achei essa figurinha que achei Jesus pequenininho ali já com o pai dele, né, tentando pregar alguma coisa. Achei bastante bonitinho.
Durante todos esses primeiros anos de infância, em que Jesus era ainda uma criança indefesa, Maria manteve uma vigília longa e constante para que nada acontecesse ao seu filho, que pudesse ameaçar o seu bem-estar ou que de algum modo interferisse na sua futura missão na terra. Nenhuma mãe foi mais devotada ao seu filho. Na casa onde Jesus estava, havia duas outras crianças, aproximadamente da mesma idade, e entre os vizinhos mais imediatos havia 6 outras, cujas idades eram suficientemente próximas à da dele, o que os tornava companheiros adequados das brincadeiras. A princípio, Maria mantinha-se disposta a manter Jesus bem perto de si, temendo que algo pudesse acontecer a ele, se lhe fosse permitido brincar no jardim com as outras crianças. Todavia, com a ajuda de seus parentes. Então, aqui, ó, a gente percebe que Jesus, ele tinha mais oito crianças com quem ele brincava, né? Duas moravam na mesma casa. E as outras 6 também eram vizinhas e tinham idade aproximada, né? E eles brincavam ali, mas Maria estava sempre atenta, porque como ela sabia que ele era a criança prometida, né? José conseguiu convencê-la de que caso isso acontecesse, de que ficasse assim muito atenta a tudo que Jesus não deixasse Jesus brincar e ser livre, né? Jesus ficaria privado da experiência útil de aprender como se ajustar às crianças da sua própria idade. E compreendendo que um programa de resguardo e proteção de tal modo incomum e exagerado poderia levá-la a tornar-se artificial e de um modo egocêntrico, Maria afinal deu o seu consentimento ao plano de permitir à criança prometida crescer como qualquer outra criança. E embora tenha obedecido a essa decisão, ela encarregou-se de manter sempre vigilante, enquanto os pequeninos brincavam perto da casa ou no jardim. Apenas uma mãe afeiçoada pode saber o peso que Maria carregava no seu coração, pensando na segurança do seu filho durante esses anos da primeira infância e meninice. Porque a gente que é mãe, ou as mães, né? As mães, elas têm, sim, todo um cuidado com a criança, né? Isso sem ser uma criança, vamos dizer, prometida, que o anjo veio e falou para ela, né? Que Jesus teria uma importância muito grande no mundo. Então, imaginem, assim, aqui diz o peso, né, que Maria carregava, a responsabilidade que ela sentia. E além de ser mãe de primeira viagem, ter todo o cuidado que toda mãe tem, a gente sente de ter muito cuidado com as crianças, ainda tinha essa questão do filho prometido. Durante os 2 anos nos quais permaneceram em Alexandria, Jesus desfrutou de boa saúde e continuou crescendo normalmente. Afora uns poucos amigos e parentes, não se contou a ninguém sobre Jesus ser um filho prometido. Um dos parentes de José revelou isso a alguns amigos em Mênfis, descendentes distantes de Iquenaton, e eles, com um pequeno grupo de crentes de Alexandria, reuniram-se na casa palaciana dos parentes e benfeitores de José, pouco tempo antes do retorno à Palestina, para dar os melhores votos à família de Nazaré e para prestar os seus respeitos à criança. Então, eles contaram, né? Eles contaram a alguns parentes que Jesus era o filho prometido e que Maria tinha tido, né, essa visão, ou José devia ter contado do sonho, alguma coisa. Então, eles fizeram ali uma reunião para conhecer a criança e também, antes que eles retornassem à Palestina, e também para desejar que tudo corresse bem, né? Porque, na realidade, eles queriam que ele ficasse em Alexandria. Nessa ocasião, aqueles amigos reunidos
presentearam a Jesus com uma cópia completa da tradução grega das Escrituras dos Hebreus. Essa cópia das Escrituras Sagradas dos judeus, entretanto, não foi colocada nas mãos de José antes que tivessem ambos, ele e Maria, finalmente recusado o convite dos amigos de Mênfis e Alexandria para que permanecessem no Egito. Esses crentes insistiram que a criança predestinada seria capaz de exercer sobre o mundo uma influência muito maior como residente de Alexandria do que em outro qualquer da Palestina. Essas tentativas de persuasão atrasaram a partida deles para a Palestina por algum tempo, depois de terem recebido a notícia da morte de Herodes. Então, eles ficaram ali esperando, né, a morte do rei Herodes, porque eles tinham medo de voltar para a Palestina, com medo que Herodes descobrisse que Jesus tinha sobrevivido, né, e que eles sofressem uma nova perseguição. Então, depois que Herodes morreu, nós vamos ver aí quem que assumiu, né, e o que é que eles resolveram, porque eles resolveram ir a Belém. Mas a gente não sabe, eles poderiam ter ficado em Alexandria, porque afinal Alexandria era um grande centro, né? Ali nós vimos que a maior sinagoga dos judeus se encontrava ali em Alexandria. Então, José e Maria partiram finalmente de Alexandria em um barco pertencente a Israel, amigo deles, rumo a Jopa, chegando àquele porto no fim de agosto do ano 4 a.C. Dali foram diretamente para Belém, onde passaram o mês inteiro de setembro, aconselhando-se com seus amigos e parentes para saber se deviam permanecer lá ou se tornavam para Nazaré. Então, aqui, ó, gente, onde eu vou colocar aqui no mapa, é Alexandria, tá? Então, primeiro eles vieram aqui de Belém, aqui perto de Jerusalém, para Alexandria. E depois eles voltaram de Alexandria via mar, né? O livro diz que é por mar, então eles foram para Jopa, aqui, que é o maior porto até hoje, só que tem outro nome, né? E de Jopa que eles foram, então, para Alexandria. Para a gente ter uma ideia, de Belém até Alexandria são mais de 500 quilômetros, né? É muito para andar. Eles andavam bastante, andavam, né? Geralmente iam, quando eles andavam por terra, por mar, lógico, barco, mas por terra iam, às vezes, com burro, e daí a Maria, a criança, iam em cima, e depois José ia acompanhando ali, né, a pé. Maria nunca havia abandonado completamente a ideia de que Jesus devesse crescer em Belém. Então, vocês viram, eles foram para Belém, eles não foram direto para Nazaré, eles foram para Belém, porque eles achavam que Jesus devia crescer lá na cidade de Davi. Quer dizer, Maria, né? Maria achava, tinha essa ideia. José não acreditava, de fato, que o filho deles devesse tornar-se um rei libertador de Israel. E isso, sobretudo, por saber não ser ele próprio realmente um descendente de Davi, pois ele era reconhecido como sendo da progênie de Davi, devido ao fato de um de seus ancestrais ter sido adotado em uma família da linha davídica de descendência. Então, e isso ele não sabia, né? Que ele não era realmente da descendência de Davi, que Maria tinha mais a ver com essa questão, né? Maria julgava, é claro, que a cidade de Davi fosse o local mais apropriado para se criar um novo candidato ao trono de Davi. Mas José preferiu tentar a sorte com Herodes Antipas e atentá-la com Arquelau, o irmão dele. José alimentava um grande temor pela segurança da criança em Belém ou em qualquer outra cidade da Judéia.
Isso punha que Arquelau estaria mais inclinado a continuar as políticas ameaçadoras do seu pai Herodes do que Antipas na Galileia. E realmente, de acordo com a história, Arquelau foi um governador muito severo, ele era muito dado assim a coisas que a gente nem gosta de falar, né? E além de todas essas razões, José era franco na sua preferência pela Galileia, como um local melhor para criar e educar o menino. Mas foram necessárias 3 semanas para superar as objeções de Maria. Então, eles ficaram ali tentando convencer a Maria por quase um mês, né, que ela deveria voltar para Nazaré. Então, aqui, né, depois eu achei interessante a gente saber quem eram os governantes romanos ali, da Galiléia. Então, o imperador de Roma na infância de Jesus foi Otávio Augusto. Daí a gente viu aquele mapa, né, de todo o Império Romano. Então, ele era o imperador. E com esse imperador, depois, futuramente, ele vai se encontrar. O governador da província da Judéia era Arquelau. Faltou um N ali, depois só vamos. Então, essa parte aqui, ó, da Judéia, em verde aqui embaixo, né? Então, quem governava era o Arquelau. Então, o José tinha receio, porque Arquelau era mais violento então do que Herodes Antipas, que era o outro filho de Herodes, que já tinha falecido, aquele que tinha mandado matar as crianças. Esse daí tinha falecido, daí ficou os filhos dele, o Herodes Antipas, que ficou governando a Galileia, aqui em cima, onde está Nazaré, né? E o Arquelau ficou aqui na Judéia. Então, como Belém ficava aqui, então eles preferiram ir lá para Nazaré por causa disso também, né? Por causa do governo. Por volta de 1º de outubro, José havia convencido Maria e todos os amigos de que era melhor que eles voltassem para Nazaré. Assim, no princípio de outubro de 4 a.C., eles foram de Belém para Nazaré, passando por Lida e Citópolis. Eles partiram cedo em um domingo pela manhã. Então, diz até o dia, né, da semana. Maria e o menino montados no burro de carga, recém-comprado, enquanto José e 5 parentes acompanhavam-nos a pé. Os parentes de José recusaram a permitir-lhes fazer a viagem a Nazaré sozinhos. Eles temiam ir para a Galiléia, por Jerusalém e pelo Vale do Jordão, pois as estradas do oeste não eram de todo seguras para 2 viajantes sozinhos com uma criança de tenra idade. Então, até esse cuidado eles tomaram, né? De não ir por ali, aonde que está aqui? Então, não ir pelos caminhos conhecidos. E eles foram por Lida, então eles saíram Belém, eles saíram aqui de Belém, e daí eles passaram por Lida, que fica aqui, ó, Lida, né? E Citópolis. Então, eles foram mais para cá, Citópolis, para daí chegar em Nazaré. Eles não foram pelos caminhos normais. Então, eles tiveram que desviar e alguns parentes ainda os acompanharam para ter certeza de que Jesus iria chegar seguro em Nazaré. E a distância aqui é 160 quilômetros, mais ou menos, que eles fizeram a pé. E nós vamos ver que eles demoraram 4 dias. Depois eu fiquei curiosa, porque como que está a Palestina hoje, né? Então, aqui é a Palestina no tempo de Jesus. E como que está a Palestina hoje? Então, aqui, ó. Então, hoje nós temos aqui a faixa de Gaza. Vejam que a faixa de Gaza, porque o pessoal está pedindo abrigo no Egito, né? Ela fica bem aqui
fronteira com o Egito, e é esse pedacinho aqui, ó. Depois nós temos Israel, então aqui Jerusalém, metade de Jerusalém faz, daí a capital, né, de Israel, e metade é da Cisjordânia. Então a Cisjordânia aqui, ela daí que não pertence mais a Israel. E aqui, né, depois nós temos Nazaré, então ainda está dentro dos domínios de Israel. Mas Belém já não. Belém já faz parte da Cisjordânia, tá? E outra coisa também que Nazaré, 75% são árabes em Nazaré, não são judeus. Eles são muçulmanos. Então, muitos árabes vivem em Israel também. Muitos muçulmanos vivem lá. Então, os fatos marcantes dessa primeira parte. Então, nós vimos que Maria e José partem para Alexandria, no Egito, quando Jesus está com 1 ano e 2 meses, pois Herodes manda matar as crianças de Belém que tivessem menos de 2 anos. Eles permanecem em Alexandria por 2 anos inteiros, e José trabalhou como carpinteiro. Depois de 2 anos em Alexandria, Maria, José e Jesus partem para Belém e ficam 1 mês. Maria é convencida que devem ir morar em Nazaré. Então, dessa parte aqui, esses são os fatos. E agora vamos ver, eles voltam para Nazaré. Então, aqui eu coloquei 2 fotos de como seria, né, as vilas em Nazaré, mais ou menos assim, como eles eram uma vila, na realidade, não era uma cidade, era um vilarejo, vamos dizer assim, bem pequeno. Alguns dizem que vivia em Nazaré poucas pessoas, né? E aqui a Nazaré atualmente, essa foto aqui de baixo. E essa igreja aqui é a igreja da Anunciação. É a igreja de Anunciação, onde foi, eles dizem, né, que o anjo era a casa de Maria, na realidade, onde o anjo anunciou ali que Maria ia, o anjo Gabriel anunciou a Maria. Então, essa aqui, né? E é mais ou menos por aqui que algumas escavações feitas atualmente encontraram parte, né, de uma casa ali da época de Jesus. Então, a gente pode ver, porque a gente vai ver que existiam montanhas ali, né, perto de Nazaré, e realmente, Nazaré dá a impressão que é altos e baixos aqui, ó. Se Jesus morasse por aqui, mais ou menos, aonde está a Igreja da Anunciação, ele realmente iria subir nessas montanhas aqui, e nós vamos ver que ele ia avistar muito longe ali várias cidades, e ele gostava de fazer esses passeios, né? Depois nós vamos ver que José gostava de fazer esses passeios com Jesus ali por Nazaré, pelas montanhas. Então, aqui, né, que é a notícia de 2009. Arqueólogos israelenses revelaram que encontraram os restos da primeira residência na cidade de Nazaré, no norte de Israel, que pode ser da época de Jesus Cristo. Então, aqui, ó, vocês vejam a Basílica da Anunciação, né? A Igreja da Anunciação está aqui, praticamente dentro da igreja eles encontraram ali. Né? Se bem que na Igreja da Anunciação tem ali, eles já têm ali, né, algumas residências embaixo da igreja que eles dizem que é a residência de Maria. Então, no 4º dia da viagem, o grupo chegou ao seu destino em segurança. Eles vieram sem anunciar a casa de Nazaré, que havia sido ocupada durante mais de 3 anos por um dos irmãos casados de José, o qual ficou realmente surpreso ao vê-los. Tão em silêncio haviam eles feito tudo que nem a família de José, nem a de Maria sabiam, nem mesmo que haviam deixado Alexandria. No dia seguinte, o irmão de José mudou-se com sua família. E pela primeira vez, desde o nascimento de Jesus,
Maria estabeleceu-se com a sua pequena família e passou a desfrutar da vida na sua própria casa. Em menos de uma semana, José arranjou trabalho como carpinteiro e eles ficaram extremamente felizes. Imagine, estão voltando para casa, né? Surpresa de todos, e não conheciam ainda Jesus, né? Os parentes ainda nem conheciam Jesus. E estavam eles lá, com Jesus de volta a Nazaré. E o irmão de José é, teve que, teve que sair da casa, né, que estavam ocupando, para que Maria e Jesus e José começassem a habitar ali. E eles estavam muito felizes de estar de volta em casa. Eles ficaram ausentes mais de 3 anos, né? Jesus estava com cerca de 3 anos e 2 meses de idade, na época que eles voltaram para Nazaré. Ele havia passado muito bem em todas essas viagens, era dono de uma saúde excelente e estava cheio de brincadeiras infantis e de exultação com aquela propriedade onde podia correr e se divertir. Mas sentia muita falta da companhia de seus amigos de Alexandria. Então, imagine, né? Ele deixou todos os amiguinhos lá em Alexandria e chegou numa cidade que ele não conhecia, né? Mas estava ali tentando conquistar novos amigos, e a gente vai ver que isso acontece. A caminho de Nazaré, José tinha persuadido Maria de que seria pouco prudente fazer com que todos os seus amigos e parentes da Galiléia soubessem que Jesus era uma criança prometida. E concordaram em refrear-se e não mencionar a todos nada sobre tal questão. E ambos permaneceram muito fiéis em manter essa promessa. Eles acharam mais prudente não ficar contando a todos, né, que Jesus era uma criança prometida, mesmo entre os parentes. Todo o quarto ano na vida de Jesus, Jesus foi um período normal de desenvolvimento físico, mas de uma atividade mental incomum. Nesse meio tempo, Jesus tinha estabelecido uma amizade muito forte com um garoto de sua idade na vizinhança, chamado Jacó. Jesus e Jacó estavam sempre felizes com as suas brincadeiras e cresceram como grandes amigos e companheiros leais. Então, Jesus, né, no quarto ano dele ali, já fez amizade com o Jacó. Vai ser muito importante esse amigo dele aí. O próximo acontecimento de importância na vida dessa família de Nazaré foi o nascimento do segundo filho, Tiago, nas primeiras horas da manhã de 2 de abril do ano 3 a.C. Jesus ficou emocionado com a ideia de ter um irmão bebê e manteve-se por perto todo o tempo, só para observar as primeiras atividades do bebê. Em meados do verão desse mesmo ano, José construiu uma pequena oficina perto da fonte da cidade e do ponto de parada das caravanas. Depois disso, fez pouquíssimo trabalho de carpinteiro durante o dia. Ele tinha como sócios 2 dos próprios irmãos e vários outros trabalhadores, a quem enviava para trabalhar enquanto permanecia na loja, fazendo juntas de bois e arados e outros trabalhos em madeira. Ele também fazia algum trabalho em couro, em cordas e lona. E Jesus, depois de crescido, quando não estava na escola, dividia o seu tempo igualmente entre ajudar a sua mãe nos afazeres domésticos, isso com 4 anos, gente, e observar o seu pai trabalhando na oficina. E nos intervalos escutava a conversa e os mexericos dos condutores das caravanas e dos passageiros dos 4 cantos do mundo. Então, ele se dividia ali entre a mãe e o pai, né? Ficava atento a todas essas conversas e já conhecendo todas essas pessoas que passavam por Nazaré, porque era ali, né, era
vamos dizer assim, uma passagem dessas caravanas que iam do Oriente para o Ocidente. E também é interessante aqui que José, não era só carpinteiro, ele era um artesão, porque ele também trabalhava em couro, né, em lona, cordas. Inclusive, eu vi uma entrevista que diz que a palavra carpinteiro, ela foi mal traduzida. José era mais um artesão, porque ele trabalhava não só com madeira, né? Trabalhava bastante com madeira, mas não só. E quando ele construía, ele tinha que construir com pedras também, né? Quando ele fazia os projetos dele, depois de carpinteiro, ele também tinha que ter tudo isso, saber, né, essas funções. Mas ele tinha também os sócios, né, ali que eram dois dos irmãos e vários outros trabalhadores. Então, todos se ajudavam ali. Então, vejam que aqui ele já construiu uma oficina, né, perto da fonte da cidade. Então, não era mais na casa dele, já tinha essa oficina. Em julho desse ano, um mês antes de Jesus completar 4 anos, uma epidemia de problemas intestinais graves espalhou-se por toda Nazaré, vinda do contato com os viajantes das caravanas. Maria ficou tão alarmada com o perigo de Jesus ficar exposto a essa epidemia que arrumou as malas de ambos os seus filhos e fugiu para a casa de campo do seu irmão a muitos quilômetros ao sul de Nazaré, na estrada de Meguido, perto de Sarite. E não voltaram a Nazaré durante mais de 2 meses. Jesus teve muito prazer nessa que foi a sua primeira experiência em uma fazenda. Então, Maria não teve dúvidas, né? E ela não quis expor os seus filhos para aquela epidemia. Então, ela foi se abrigar em outro lugar que tivesse segura. Então, ela era realmente muito preocupada e cuidava muito bem, né, das crianças. Então, quais são os fatos marcantes desse 4 ano? Jesus, Maria e José chegam em Nazaré após passarem um mês em Belém. Jesus estava com 3 anos e 2 meses quando chegou, né, a Nazaré. Jesus faz amizade com Jacó. Nesse ano nasce Tiago, em 2 de abril de 3 a.C. José constrói uma pequena oficina perto da fonte da cidade e do ponto de parada das caravanas. Isso é bastante importante, porque essas caravanas vai fazer com que Jesus conheça muitas pessoas e ele vai começar a conhecer, vamos dizer assim, os seres humanos de diversas etnias que passavam por ali. Eu quero saber se alguém tem algum comentário ou quer fazer alguma pergunta. Hélio, pode falar. Na verdade, não é um destaque, não é uma pergunta, é um destaque. Eu percebi aqui que Maria estava grávida quando saiu do Egito e estava grávida quando saiu de Belém para Nazaré. E é fácil fazer essa conta. Se Tiago nasceu no dia 2 de abril do ano 3 antes de Cristo, e eles viajaram em outubro, ela só podia estar grávida. É apenas uma curiosidade que não deve ter importância nenhuma. Mas é bastante interessante. Eu não cheguei a fazer essa conta. Não cheguei a fazer essa conta, mas deve ser. Ela estava grávida quando foi para Belém com Jesus, né? Quando foi para Belém, de Nazaré para Belém, estava lá já quase dando à luz e fez aquela viagem de 150 quilômetros. E depois, quando voltou, estava grávida também, e a viagem foi maior ainda, quer dizer, pela graça de Deus. Ela era craque em fazer viagem grávida, né? É verdade. E quando ela tinha, acho que 3 meses ou um pouco antes de gravidez, ela também viajou acho que foi para Belém, né? Que ela Para visitar viajou para, Isabel.
para visitar Isabel. Uhum. É. Oi, Aélie, pode dizer novamente. Também uma outra coisa que me chamou a atenção nessa parte da apresentação foi o fato de que o pai de Jesus, o José, ele era reconhecido como da linhagem de Davi, porque um ancestral dele foi adotado por uma família da progenie da progenie de Davi, o descendente de Davi. Então, ainda que não seja um laço sanguíneo, é um laço familiar, vamos dizer assim. Sim. O adotado passa a adquirir, enfim, é só um destaque. Quero destacar que todo mundo diz que Jesus, filho de José, era descendente de Davi, enfim, aquelas coisas todas. E no final das contas, sanguineamente não era, mas por afinidade familiar era. Então eu quero só destacar também. Sim, interessante. Obrigada. E foi por isso que eles foram fazer o censo lá em Belém, porque os filhos de Davi faziam o censo em Belém. Então, José, como tinha essa descendência ainda que meio torta, né, por um parente muito afastado que foi adotado certa vez, da linhagem de Davi, ele pôde também ir para Belém fazer o censo. E interessante que o censo, ele era para ter sido feito em 8, né? No ano 8 antes de Cristo, mas depois eu não me lembro porque ele foi para Belém, foi adiado para 7, né? Antes de Isso, Cristo. só em Belém. Aham, isso mesmo. Tudo certinho, vamos continuar mais um pouco. Então, agora vamos para o 5º ano. O Roberto está com a mão levantada. Opa, então vamos lá. Antes de começar o 5º ano, o Roberto. Olha, eu acho, se eu entendi bem, pela parte de Maria, Jesus é descendente de Davi. Me parece que Betsabá era a esposa de Davi, não é isso? Mãe de Salomão. Então, pela parte de Maria, Jesus descende do rei Davi. Isso que eu quis observar. Parece que é mais pela parte de Maria mesmo. Mas não é descendente de Davi, mas eu vou achar o texto e vou pôr aqui no chat. Aham, A gente viu isso a semana passada. mas é de mulheres muito renomadas, né? Ali Isso, fala, A gente, isso. Sueli, Oi. o que a gente viu é que José não é descendente de Davi, mas que Maria sim, sim, porque Maria tem na linhagem dela Batseba, que foi esposa Isso é de verdade. Davi. Que É. até você fez aquele quadrinho pra gente Isso, depois. isso. Isso É, mesmo, é verdade. é. Tá Da certo. linhagem de Maria, sim. A da linhagem Uhum. de José, não. Isso mesmo. então ele tinha, vamos dizer assim, uma era familiar, né? Porque afinal ele foi educado, né? Por descendentes de Davi ali. Não era filho, vamos dizer, de sangue, mas foi educado na família, né? Como se fosse. Lilia, Oi, Fernando. só uma observação. Como é que eles sabiam é, a árvore genealógica, né? Acho que era tradição oral ou eles tinham anotado em papiros, em pergaminhos, né, o nome dos descendentes da família. Como será que sabiam de que família eles pertenciam, hein? Será que era, era oralmente passado esse conhecimento ou eles tinham algum registro? Certamente que sim, né? Eles deveriam ter registros, né? Agora, do livro de Urântia, a gente sabe com mais certeza, porque são os registros, vamos dizer assim, lá dos registradores oficiais, né? De, ai,
das morôncias lá, né? Então, daí eles, ou mesmo dos intermediários, né? Eles têm tudo registrado também. A Hélia. Também é só uma curiosidade. Tamar é citada também como parte das mulheres especiais ligadas à descendência ou ligadas à ascendência de Maria. Nós sabemos que Tamar gerou dois filhos pelo acasalamento que teve com Judá, que era o sogro dela. Ou seja, Itamar é muito anterior a Betsaba. Apenas um destaque. Obrigado. Obrigada. Você quer colocar ali o que você colocou no chat, Sueli? Não, desculpa. Eu só coloquei realmente uma parte do documento, é bastante grandinha, mas confirmando que a descendência de Maria por Betsabá, né? Na verdade, Aham. Anon, Tamar, Ruth, Betsabá, Ansi, Cloa, que a gente não descobriu de onde vieram, Eva, que é a Eva, esposa de Adão, Enta e Rata. E Que é o que José 122. é 122, fala de José, e Tá, 122, 2 fala de Maria, tá. tá bom? Assim a gente já vai Isso, direto, né? Para quem está isso. escutando e não É tem, verdade, que não vai ver o chat, né? não vai ver o chat, né? Então daí já. Isso. Olivia, José, oi, desculpa. José tinha não na sua pode tirar essa. descendência que ia até Andon e Funta, que é bastante interessante, Ah, sim, né? legal. Olivia, Mantovani? Ah, não, é o Roberto? Tá. o interessante de tudo isso é que nos documentos anteriores, em nenhuma parte, os reveladores falam que essa linhagem de Davi teria qualquer tipo de importância na escolha da família do nosso soberano vir à Terra. Pode ter tido a linhagem, mas não foi um dos quesitos que Gabriel teve para escolher, não. Ok. Obrigada, Roberto. Então vamos continuar. Então, aqui nós temos o quinto ano, vamos iniciar aqui o quinto ano. Pouco mais de um ano depois do retorno a Nazaré, o menino Jesus chegou à idade da sua primeira decisão moral pessoal sincera. E um ajustador do pensamento veio residir nele, uma dádiva divina do Pai do Paraíso, que havia algum tempo atrás servido com Maquiventa Melquisedeque, ganhando assim a experiência de funcionar em ligação com a encarnação de um ser supramortal, vivendo a semelhança da carne mortal. Esse acontecimento deu-se aos 11 de fevereiro do ano 2 a.C. Jesus não esteve mais consciente da vinda do monitor divino do que ficam os milhões e milhões de outras crianças, as quais, antes e depois desse dia, do mesmo modo, têm recebido esses ajustadores do pensamento para residir nas suas mentes e trabalhar pela espiritualização definitiva das mentes e pela sobrevivência eterna das suas almas imortais. Então, aqui, ó, olha que essa parte, né, bastante importante, que é a vinda do ajustador do pensamento para Jesus. Poderia se pensar assim, não, mas Jesus é Deus, ele não precisa de um ajustador do pensamento. Mas era Jesus, homem, que iria receber ali o ajustador do pensamento. E esse ajustador do pensamento foi o único que veio aqui a Urântia por 2 vezes, porque ele foi o ajustador de Maquiventa
Melquisedeque, na época que veio, né? Quase 2000 anos antes de Jesus. E depois ele veio para Jesus, né? Porque ele já tinha essa experiência, ele já era, então ele veio para Jesus, aos 11 de fevereiro. Então aqui está até a data, né? Porque lógico que os intermediários têm acesso a essa data. Oi, Roberto, pode falar. Você está com o microfone fechado. Você está com o microfone fechado, Roberto. Desculpa. Uma pergunta que eu tenho para vocês, os doutos, no livro Durante aí, eu tenho uma dificuldade em saber, por exemplo, o que seria essa primeira decisão moral, pessoal e sincera de uma criança quando ela recebe o ajustador. O que seria isso? Então, o primeiro do doutos, né? Eu acho que não é o caso, porque todos nós aqui estamos aprendendo, tá, Roberto? Então, um aprendo com o outro aqui. Eu vou dar uma forma de elogiar vocês que são mais antigos do livro. Eu vou dizer o que eu entendo, mas daí, se alguém tiver um outro entendimento, tá bom? Então, eu acho assim, essa decisão moral é quando você decide conscientemente que você vai, e você reconhece a outra pessoa e decide fazer o bem conscientemente. Tá? Para uma criança, às vezes, é repartir um brinquedo ou ajudar a mãe, sabe? Sinceramente, ela quer isso de coração. Então, ela vê que o ajustador do pensamento, ele vê que a criança tem essa consciência e ele vem habitar. É uma consciência que você tem a partir dali. Não sei Eu se pensava que alguém... seria mais uma coisa tipo assim, eu pensava comigo, Sim, né? que seria Pode uma dizer. coisa tipo uma decisão que ele tomasse, tipo, eu não quero isso. É uma decisão própria dele, eu pensava que pudesse ser isso. Aham, Porque a primeira decisão moral que ele vai tomar, tipo, eu não quero ir em tal lugar com a mamãe. Ou aham, hoje eu não vou à aula, por exemplo. Eu pensei aham. que pudesse ser mais por esse lado. Ele reconhece, ele vai reconhecer o que é certo, o que é errado, e, na minha opinião, vai optar pelo certo. Roberto, de Brasília agora. Olha, no documento, eu creio que no documento 196, no último tópico do livro de Urante, diz assim: a escolha moral é o julgamento individual. A escolha ética é o julgamento coletivo. E a escolha de Deus é o julgamento religioso. Então, eu acho que a escolha moral, a decisão moral, é quando a criança, no próprio juízo dela, ela tem o que ela considera certo, o que ela considera errado, e ela opta pelo certo. Às vezes, até numa decisão altruísta, né? Eu creio que os animais, eles são naturalmente, eles só enxergam as coisas do ponto de vista do indivíduo deles, o ego deles. Os animais enxergam a realidade do ponto de vista do ego. O ser humano, ele pode ver a coisa mais ampla, um certo para a família, né? Então, eu acho que a decisão moral é quando ele opta pelo que é certo ali na família. Não é mais uma coisa totalmente egoísta e animal. É a minha interpretação, mas essa questão que o Roberto de São Paulo colocou é muito, muito interessante, porque o livro de Urante inteiro fala em mente moral, vontade moral. Então, se a gente souber exatamente o que é a decisão moral, isso é um guiamento para a gente fazer a vontade de Deus. Obrigada, Roberto. Oi, Lilian. Oi. Eu vi um exemplo tão lindo que a criança, bom, ela tem 2.134 dias, né? Que é essa, quando vem a decisão moral, o Uhum. ajustador.
E tinha o casal, foi para a igreja com o menino, e chegou na porta da igreja, tinha um senhor sentado com a mão esticada assim, né? E aí o menino perguntou para os pais, o que é aquilo ali, pai? Falou, ele está pedindo moeda, porque ele tem fome, ele precisa de dinheiro, né? Alguma coisa. O menino olhou para o pai e falou, pai, me dá uma moeda. Ele foi lá e botou a moedinha na mão do... Então, essa é um exemplo de decisão moral. É um dos Aham, exemplos, obviamente, né? Mas é muito lindo. legal. Isso mesmo. Egli. Eu de compartilhar uma experiência que eu lembrei na minha infância, né? A raiz do ajustador, que eu acredito que tenha sido a minha decisão moral. Eu era muito pequenininha, eu lembro que morava no interior e tinha uma procissão onde tinha as pessoas, os adultos e crianças vestidos de anjo. E eu fiquei impressionada com essa imagem. Foi a primeira vez que eu lembro assim dessa imagem na procissão. E eu voltei para casa querendo ser um anjinho, né? E eu naquela época eu sabia rezar e eu lembro no meu quarto rezando sem Ave Maria, né? E eu tinha em torno de 5 anos, mais ou menos. Eu lembro assim, porque na época que eu morava nessa cidade era a minha primeira infância até os 5, 6 anos, e eu acho que aí foi a época do meu ajustador, porque coincide ser em abril e foi mais ou menos alguma época de alguma procissão. Então acho que deve ter sido a minha escolha moral ali de querer realmente fazer, e foi a chegada do meu ajustador, né? Queria Que compartilhar. bacana se lembrar. Lembrando dessa imagem, foi a raiz dessa história aí do ajustador. Eu falei, Legal. quando eu calculei, que você até passou no grupo uma vez, Isso, né? Lembra? E falei, sim. nossa, aí fiz essa ligação toda. Eu falei, gente, É, foi aí? Então, isso aí. Legal. que legal. Obrigada por compartilhar. Vamos continuar mais um pouquinho. Nesse dia de fevereiro terminou a supervisão direta e pessoal dos governantes universais, no qual estava relacionada a integridade da encarnação infantil de Micael. A partir desse dia, durante todo o desenvolvimento humano da sua encarnação, a guarda de Jesus estava destinada a permanecer sob a confiança desse ajustador residente e dos serafins guardiães agregados, suplementada de tempos em tempos pela ministração dos intermediários designados, à execução de certas tarefas definidas de acordo com a instrução dos seus superiores planetários. Então, vejam que interessante aqui. Até os 5 anos, digo, até a vinda do ajustador, Jesus, ele era resguardado pelos governantes universais. Então, todos ali tomavam conta do menino, né? Mas, desde que o ajustador veio, a responsabilidade ficou para o ajustador, para os serafins guardiões, né? Então, Jesus já tinha os serafins, e para os intermediários, que também ali se revezavam cuidando. Então, tinha todo esse cuidado aí, né? Assim como também nós somos, né? Nós temos os nossos serafins, e Jesus também tinha ali aqueles serafins. Imagine a responsabilidade desses serafins. Aqui não fala os nomes, né? Mas Jesus estava com 5 anos de idade em agosto desse mesmo ano, e nós iremos, por isso, referir-nos a esse como seu quinto no calendário, o quinto ano de vida, no calendário. Então, lembrando que Jesus, ele nasceu dia 21 de agosto. Nesse ano, o ano 2 a.C., pouco mais de um mês antes do seu quinto aniversário, Jesus ficou muito feliz com a vinda de sua irmã Míriam. Então, depois de Tiago, então veio Tiago, e agora veio mais uma irmãzinha, a Míriam.
que nasceu na noite de 11 de julho. Durante a noite do dia seguinte, Jesus teve uma longa conversa com seu pai a respeito da maneira pela qual vários grupos de coisas vivas nascem neste mundo como indivíduos separados. Então, aqui Jesus já queria saber como é que as crianças nasciam, com certeza, né? A parte mais valiosa da educação inicial de Jesus proveia dos seus pais, por meio das respostas às suas perguntas pensativas e profundas. José nunca deixou de cumprir o seu dever e a duras penas passava o tempo respondendo as numerosas perguntas do menino. Desde o momento em que Jesus tinha 5 anos de idade até ter 10 anos, ele foi um ponto de interrogação contínuo. Embora José e Maria não pudessem sempre responder às suas perguntas, nunca deixaram totalmente de falar algo sobre as averiguações dele e de ajudá-lo, e de todos os modos possíveis, nos seus esforços, para alcançar uma solução satisfatória sobre a questão que a sua mente alerta estava sugerindo. Eu percebo, eu não sei, vocês mães ou pais, que as crianças, elas realmente têm uma idade em que elas começam a fazer muitas perguntas, né? Isso mais ou menos dura 1 ou 2 anos, elas começam a querer saber sobre tudo. Não sei, meus filhos foram assim, sei de vocês. Mas eu acho que isso é comum nas crianças, né? Mas Jesus, ele foi inquiridor desde 5 anos até os 10. Imagine, né? Ele era bastante ativo e ele gostava de fazer muitas perguntas e saber sobre tudo. Muito interessante. E os pais faziam o que podiam, né? Para responder essas perguntas aí. Mas depois ele vai para a escola e também faz com que os professores aprendam ainda mais, porque tinham que responder várias coisas a Jesus. Desde que retornaram a Nazaré, eles vinham tendo uma vida familiar bastante intensa, e José estivera especialmente ocupado, construindo a sua nova loja e fazendo com que o seu negócio funcionasse novamente. Tão ocupado que não achara tempo de fazer um berço para Tiago, mas isso foi corrigido muito antes que Miriam nascesse, de modo que ela possuía um desses de grades altas, bastante confortável, no qual se aninhar, enquanto a família a admirava. E o Jesus menino entrou de coração em todas essas experiências naturais e normais. Ele gostava muito do seu irmão pequeno e de sua irmã bebezinha. E foi de grande ajuda para Maria cuidando deles. Então, você veja, né? Jesus ali com 5 aninhos já ajudava Maria a cuidar tanto do Tiago e agora da irmã. Ele já estava pegando uma experiência assim de cuidar dos bebês da casa. No mundo gentil daqueles dias, havia uns poucos lares que podiam dar a uma criança uma educação intelectual, moral e religiosa melhor do que os lares judeus da Galileia. Os judeus ali possuíam um programa sistemático de criar e de educar as suas crianças. Eles dividiam a vida de uma criança em 7 estágios. Vejam que interessante esses estágios que a gente vai ver agora, que é um exemplo até para a gente, né? Se bem que como que eles faziam na família para que a educação dos filhos acontecesse, eles tinham um programa. Então, essa foi uma das razões, acho que também todas essas questões que tanto Gabriel como a comissão das famílias, né, ali celestes, tiveram para escolher José e Maria para ser os pais de Jesus. Então, vejamos aqui agora quais são esse programa, né, das famílias judias. Então, a criança recém-nascida do 1º até o 8º dia. 2º, a criança de peito. 3º, a criança desmamada. 4º, o período de dependência da mãe, durando até o fim do 5º ano. 5º, o princípio da independência da criança. E para os filhos homens, o pai assumindo a responsabilidade pela sua educação. 6º, os jovens e as jovens adolescentes.
e 7º, os jovens homens e as jovens mulheres. Era hábito dos judeus da Galiléia que a mãe ficasse com a responsabilidade pela instrução da criança até o 5º aniversário. E então, se a criança fosse um menino, o pai ficaria responsável pela educação dele, daquela época em diante. Nesse ano, portanto, Jesus passaria ao 5º estágio da carreira de uma criança judia, na Galiléia. E desse modo, em 21 de agosto do ano 2, Maria formalmente o entregaria a José para sua instrução posterior. Então, veja, né? Os dois, lógico, Jesus convivia com os dois, mas daí José, ali, ele estaria mais atento à educação de Jesus a partir do 5º ano. Bastante interessante essa parte, né? Então, o homem ali, ele tinha aquela obrigação, não ficava só com a mulher o tempo todo, como é, acho que hoje no Ocidente, sim, né? Agora está mudando um pouco, mas não sei se a mãe muitas vezes fica mais com a educação ali da criança, mas o pai tinha que tem uma parte bastante importante ali, ele assume a partir do 5º ano, se for um menino no caso, né? Embora José estivesse agora assumindo a responsabilidade direta pela educação intelectual e religiosa de Jesus, a sua mãe ainda dedicava cuidados com a sua instrução em casa. E ensinaria a ele como conhecer e cuidar das vinhas e das flores que cresciam nas paredes do jardim e rodeavam completamente o terreno da casa. Ela também colocava no terraço da casa o quarto de verão, caixas rasas com areia, nas quais ele fazia mapas e grande parte das suas primeiras práticas em escrever o aramaico, o grego e mais tarde o hebreu. E assim, em pouco tempo, Jesus aprendeu a ler, a escrever e a falar fluentemente essas 3 línguas. Então, eles cuidavam de toda essa educação de Jesus e ajudavam ele, né, a aprender as línguas. E faziam até essa parte de ter, não um quadro negro, hoje em dia as crianças têm o quadro de giz, né? Mas ele fazia mapa nas caixas de areia, olha que interessante, né? Interessante também que eles tinham vinhas, né? E que ele aprendeu a cuidar, conhecer e cuidar dessas vinhas que rodeavam a casa. Então tinha uva ali, né? E flores também. Jesus parecia ser uma criança quase perfeita fisicamente e continuava a fazer progressos normais, mental e emocionalmente. Ele teve um leve distúrbio digestivo, a sua primeira doença benigna, na segunda metade de seu 5º ano, segundo o calendário. Eu fico assim, porque geralmente as crianças, elas sempre têm alguma coisa de doença até os 5 anos, né? Não sei. A maioria das crianças tem. E Jesus não. Jesus foi ter imagine, a primeira dorzinha de barriga, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, o distúrbio digestivo, aos 5 anos. Gente, é de se admirar, né? Porque bastante dessa questão aí, ele era bastante saudável. Embora José e Maria conversassem frequentemente sobre o futuro do filho primogênito, caso estivesses lá, iríeis ter apenas observado o crescimento no seu tempo e na sua época de um menino normal, saudável, despreocupado, porém excessivamente ávido de conhecimentos. Então, ninguém, né, viu um Jesus, aquela criança ali brincando, ninguém imaginaria, né, que ele era a encarnação de Deus, do Filho Criador. Então, aqui os fatos marcantes do 5º ano. Vamos fazer um resumo aqui e relembrar. Então, aqui, Jesus recebe o ajustador no dia 11 de fevereiro do ano 2 a.C., aqui está repetido. A supervisão de Jesus passa a ser do ajustador do pensamento, dos serafins guardiães e dos intermediários. Nasce a Miriam no dia 11 de julho do ano 2 a.C., Jesus passa a ser bastante questionador dos 5 aos 10 anos.
Ele ajudava a Maria a cuidar dos seus irmãos, inicia a educação intelectual e religiosa. José inicia a educação intelectual e religiosa de Jesus no dia 21 de agosto, quando ele completa os 5 anos, e Jesus fica doente pela primeira vez, né? Com esse distúrbio que ele tem. Agora vamos ver os acontecimentos do 6º ano. Até aqui alguma questão, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta ou algum comentário? O Hélio levantou a mão. Hélio, desculpa. Na verdade, é apenas um destaque. Todo mundo tem 2 idades no ano calendário. Uma idade anterior ao aniversário e uma idade posterior ao aniversário. Jesus completou o 5º ano em 21 de agosto, ou seja, até chegar em 21 de agosto, naquele ano, 2 a.C., ele tinha 4. Então, alguns eventos que são atribuídos ao 5º ano têm a ver com o ano, não propriamente com a idade de Jesus. Tipo, a chegada do ajustador, Jesus tinha 4 anos. Tipo, Isso. o nascimento de Miriam, em julho, ainda faltava um mês para Jesus completar o 5º ano. É apenas para registro, não tem nenhum outro propósito. Isso. Grato. Isso, muito bem lembrado, né? Quer dizer, o 5º ano, eles, é como se fosse do ano 4, quando ele completa 4 anos, até o 5. Então, eles dizem que é o 5º. Do 0 ao 1 é o primeiro, do 2 ao 3 é o segundo, e assim em diante. Então, vamos ver do 6º ano, né? Então, como a Ellie comentou, que vai começar do dia quando ele tem 5 até o 6º. É o 6º ano dele. Com a ajuda de sua mãe, Jesus já havia dominado o dialeto da língua aramaica da Galileia. Então, a língua materna deles lá na Galileia é aramaico, né? E agora o seu pai começava a ensinar-lhe o grego, que José sabia o grego e começou a ensinar Jesus ali o grego. Maria conhecia pouco o grego, mas José falava fluentemente tanto o aramaico quanto o grego. O manual para o estudo da língua grega era a cópia das escrituras dos hebreus, uma versão completa da lei dos profetas, incluindo os salmos, que havia sido presenteada a eles ao deixarem o Egito. Desculpe aqui, Yulia, uma versão completa da lei e dos profetas, né? Porque da lei ali, acredito que seja o Pentateuco, os 5 primeiros livros ali, e daí os profetas e os salmos. Eu fiquei curiosa para saber, né, o que seria essa cópia que Jesus tinha recebido, mas aqui ele coloca, né, o que tinha nessa Bíblia, vamos dizer, antiga, nesse Velho Testamento, que havia sido que ele recebeu de presente no Egito. Não sei se vocês lembram lá, né? Ele recebeu dos parentes lá de Alexandria essa cópia. Então e eles estudavam a língua grega ali, através desse livro. Havia apenas 2 cópias completas das escrituras em grego em toda a Nazaré, e uma delas estando na família do carpinteiro. Fez da casa de José um local muito procurado e proporcionou a Jesus, à medida que crescia, conhecer uma procissão quase sem fim de estudantes e buscadores sinceros da verdade. Então, como ele tinha essa cópia, né, das escrituras, ele gostava de ler, ele lia e ele lia para as pessoas também. Antes que esse ano terminasse, Jesus havia assumido a custódia. Isso mais tarde, né? Porque agora ele estava aprendendo ali. Antes que esse ano terminasse, Jesus havia assumido a custódia desse
manuscrito de valor inapreciável, tendo-lhe sido dito no seu 6º aniversário que o livro sagrado havia sido um presente dado a ele pelos amigos e parentes de Alexandria. Assim, dentro de pouco tempo, Jesus poderia lê-lo correntemente. Então, ele só foi receber aquele presente oficialmente com 6 anos, né? Então, Maria e José guardaram essas escrituras e foram dar a ele só com 6 anos. O primeiro grande choque de Jesus na sua vida de menino ocorreu quando ele ainda não tinha 6 anos. Queria parecer ao menino que o seu pai, ou ao menos o seu pai e a sua mãe juntos, de tudo soubesse. E isso, imaginem, pois, a surpresa desse garoto inquisitivo quando, ao perguntar a seu pai sobre a causa de um pequeno terremoto que acabara de ocorrer, escutou de José: Meu filho, eu realmente não sei. Assim começou aquela longa e desconcertante desilusão de Jesus, ao descobrir que os seus pais terrenos não eram todos sábios, nem todos conhecedores. Ele sabia, porque a criança, né, ela tem aquela ideia que os pais são sabedores, sabem tudo, né? Podem tudo, vão proteger para sempre, tudo. É a ingenuidade da criança mesmo. O primeiro pensamento de José foi dizer a Jesus que o terremoto havia sido causado por Deus. Mas uma reflexão momentânea aconselhou-o no sentido de que essa resposta iria imediatamente causar outras perguntas, ainda mais embaraçosas. Mesmo em uma idade tão tenra, era muito difícil responder às perguntas de Jesus sobre os fenômenos físicos ou sociais, dizendo a ele sem pensar que Deus ou que o diabo eram responsáveis. Em harmonia com as crenças predominantes do povo judeu, Jesus estava disposto a aceitar a doutrina dos bons e dos maus espíritos, como explicação possível dos fenômenos mentais e espirituais. Mas, muito cedo, ele começou a duvidar de que essas influências não visíveis pudessem ser responsáveis pelos acontecimentos físicos do mundo natural. Então, ali havia, né, essa crença dos maus espíritos, dos bons espíritos. E Jesus, assim, né, ele já não acreditava tanto nisso, porque, você veja, e José, ele não foi assim, ele teve a intenção de dizer que foi causado por Deus, mas eu acho que até o ajustador do pensamento disse não, né? E depois, vamos esperar mais um pouco, né? Não sabe. E Jesus começou, então, a querer entender todos esses fatos. Antes que Jesus tivesse 6 anos de idade, no começo do verão do ano do ano 1 antes de Cristo, Zacarias, Isabel e João, o filho deles, vieram visitar a família de Nazaré. Jesus e João tiveram um momento feliz durante esse, que, segundo o que se lembravam, foi o seu primeiro encontro. Embora os visitantes só pudessem ficar por alguns dias, os parentes conversaram sobre muitas coisas, inclusive sobre os planos futuros para os seus filhos. E enquanto se ocupavam disso, os pequenos brincavam com os blocos na areia, na parte de cima da casa, divertindo-se de muitas outras maneiras, ao verdadeiro modo dos meninos. Então vejam, né? Mal sabem eles o que o futuro reserva para Jesus e para João. Mas a família veio visitar lá, a primeira visita de João que Jesus recebeu. Provavelmente, né? Isso que Jesus se lembra, porque provavelmente quando eles estavam lá em Belém, eles deviam se visitar, mas Jesus não se lembra desse fato. Tendo conhecido João, que viera de perto de Jerusalém, Jesus começou a demonstrar um interesse inusitado sobre a história de Israel e passou a perguntar com detalhes profundos
sobre o significado dos ritos do sabá, ou sábado, dos sermões na sinagoga e sobre as festas repetidas de comemorações. Seu pai explicou-lhe o significado de todas essas celebrações das estações. A primeira festa, a da iluminação festiva do meio do inverno, durava 8 dias, começando com uma vela na primeira noite e adicionando uma nova a cada noite. E comemorava a consagração do templo depois da restauração dos serviços mosaicos por Judas Macabeu. Em seguida, vinha a do princípio da primavera, a celebração de Purim, a festa de Ester e da libertação de Israel por intermédio dela. Logo viria a Páscoa solene, que os adultos celebravam em Jerusalém, quando possível, enquanto em casa as crianças lembrar-se-iam de que nenhum pão fermentado deveria ser comido durante toda a semana. Mais tarde vinha a festa das primeiras frutas, a entrada da colheita. E, afinal, a mais solene de todas, a festa do Ano Novo, o dia das expiações e propiciações. Embora algumas dessas celebrações e observâncias fossem difíceis para o jovem mente de Jesus entender, ele as ponderou seriamente e então aderiu à alegria da festa de tabernáculos, a estação anual de férias de todo o povo judeu, o tempo em que eles acampavam em tendas frondosas e entregavam-se à alegria e prazeres. Interessante, né? Jesus optou pela festa mais alegre, e escolheu a festa mais alegre. Então, aqui é interessante que dá todas as festas dos judeus, aqui explica certinho nessa sessão. Durante esse ano, José e Maria tiveram um problema com as orações de Jesus. Ele insistia em falar ao seu pai celeste do mesmo modo que falava a José, seu pai terreno. Esse relaxamento do modo mais solene e reverente de comunicação com a deidade era um tanto desconcertante para os seus pais, especialmente para sua mãe. Mas nada o persuadiria a mudar. Ele diria as suas preces exatamente como lhe for ensinado, depois do que ele insistia em ter só uma pequena conversa com meu pai no céu. Então, olha que interessante, né? Jesus, ele já sentia essa vontade, né? Dentro dele, assim, de conversar mesmo com Deus, com o Pai, né? De ter da verdadeira oração, na realidade. Ele já fazia, né? Não só aquelas orações decoradas que tantas religiões, inclusive os judeus, fazem, né? Mas ele sentia, assim, de fazer alguma coisa mais espontânea, né? De conversar mesmo com Deus. Olha só, ele já tinha isso dentro dele. Estava se revelando, né? Essa questão. Em junho desse ano, José cedeu a loja de Nazaré aos seus irmãos e formalmente começou o seu trabalho como empreiteiro. Antes que o ano terminasse, a renda da família havia mais do que triplicar. Nunca mais, até a morte de José, a família de Nazaré sentiu o aperto da pobreza. A família cresceu e ficou cada vez maior. E eles gastaram muito dinheiro com a educação e as viagens complementares, pois a renda crescente de José manteve-se no ritmo crescente das despesas. Então, era assim, interessante aqui, né, que a educação, eles gastavam dinheiro com educação, tinham que gastar o dinheiro com as viagens das crianças e tudo mais, alimentos, né, para sustentar todos. E aqui José, então, ele deixa a loja de Nazaré com os irmãos, né, e começa a ser empreiteiro. Assim ele pôde sustentar melhor sua família e ganhar mais. Nos poucos anos seguintes, José fez uma quantidade considerável de trabalho em Caná, Belém da Galileia.
Magdala, Naim, Séforis, Cafarnaum e em Endor, bem como muitas construções na região de Nazaré. Então, aqui só para saber, né, Caná é uma das cidades maiores ali, perto de Nazaré. À medida que Tiago crescia o suficiente para ajudar a sua mãe no trabalho da casa e cuidar das crianças mais novas, Jesus fazia viagens frequentes a essas cidades e vilas vizinhas com o seu pai. Jesus era um observador aguçado e adquiriu muito conhecimento prático nessas viagens para longe de casa. Estava assiduamente acumulando conhecimentos a respeito do homem e de como, do modo como todos viviam na terra. Nesse ano, Jesus fez grandes progressos, ajustando os seus fortes sentimentos e os seus impulsos vigorosos às demandas da cooperação com a família e com a disciplina do lar. Maria era uma mãe amorosíssima, mas bastante exigente e como disciplinadora. De muitos modos, contudo, José exercia um controle maior sobre Jesus, pois era hábito seu assentar-se com o menino e explicar-lhe tudo sobre as razões implícitas pelas quais havia necessidade de disciplinar os desejos pessoais, em deferência ao bem-estar e à tranquilidade de toda a família. Depois de explicada a situação a Jesus, ele ficava de um modo inteligente, sempre disposto a cooperar com os desejos de seus pais e com as regras da família. Então, às vezes, certamente aqui Jesus queria fazer coisas diferentes, né, fora das regras, e José ali tinha toda a paciência de explicar certinho para Jesus por que ele deveria refrear-se, né, para o bem de toda a família e tal. E ele era bastante obediente aos pais. Isso aqui é muito legal. E de como assim explicar, né, para as crianças a importância de você explicar por que não pode fazer certas coisas, o que é certo, o que é errado e tal. E Jesus era uma criança bastante normal, ele parecia ser assim, parecia não, o livro diz, né, que ele era tinha bastante alegre, né, bastante ativo. Grande parte do seu tempo disponível, quando a sua mãe não precisava de sua ajuda na casa, ele passava estudando as flores e plantas de dia e as estrelas à noite. Ele demonstrou uma tendência inconveniente de deitar de costas e ficar olhando contemplativamente para o céu estrelado, até muito depois da hora de dormir, no seu bem ordenado lar em Nazaré. Então, aqui, quais foram os fatos marcantes deste 6º ano? Jesus começa a aprender o grego e recebe o livro sagrado dos Hebreus. Jesus questiona a crença dos bons e maus espíritos na natureza. Ele recebe a visita do seu primo João. Jesus começou a demonstrar um interesse inusitado sobre a história de Israel. Ele insistia em falar ao seu Pai Celeste do mesmo modo que falava a José, o seu pai terreno. José se torna um empreiteiro e a renda da família triplica. Jesus era obediente a seus pais e gostava de contemplar a natureza. Vamos dar uma paradinha aqui, se alguém quiser comentar alguma coisa. Ou perguntar. Descansar um pouquinho. A Ellie. Então, o que me chamou a atenção foi logo no início, com relação ao presente que ganhou sobre as escrituras dos Hebreus. Apenas para que não reste dúvida, não se tratava apenas do Pentateuco. Ele fala dos profetas, ele fala de salmos, ou seja, na Bíblia que nós temos, o Velho Testamento são 39 livros, o Pentateuco é só 5. Então, as escrituras eram mais completas. E apenas
um destaque. O outro destaque é sobre a festa judaica da expiação e propiciação, que era comemorada. A maior parte das pessoas, elas entendem que expiação e propiciação são sinônimos, mas não são. Não são. Então, o destaque é a expiação é uma espécie de purificação dos próprios pecados. E aí tem uma série de procedimentos relacionados a essa propiciação, perdão, expiação. Já a propiciação é em relação a terceiros que te ofenderam. Existia, se você quer ser perdoado, você tem que aprender a perdoar também. Você tem que, além de perdoar a ofensa alheia, você ainda tem que fazer um ato de misericórdia, que seja o que for. São eventos distintos e muito importantes. Também é só um destaque. Eu anotei mais alguma coisa, mas é importante é só isso. Obrigado pela atenção. Obrigada, Hélio, pela colaboração. Muito interessante essa questão. Continuamos. Então, agora vamos para o 7º ano, que a data aqui, 1º depois de Cristo. Esse foi, sem dúvida, um ano movimentado na vida de Jesus. No início de janeiro, uma grande tempestade de neve aconteceu na Galiléia. A neve caiu até uns 60 centímetros de altura. Foi a neve mais intensa que Jesus viu durante a sua vida e uma das maiores de Nazaré em 100 anos. Gente, 60 centímetros é a altura quase de uma mesa de neve. Não é pouca neve, é muita neve. É no início de janeiro. E eu, quando eu vi isso no livro de Urântia, eu achei, não, mas não cai neve. Lá é tão quente. A gente sempre acha que Israel é só calor, mas também neva, né? E a gente só ouve falar no tempo quente, que não tem água, que é tudo seco, mas também neva. E Jesus presenciou uma neve de 60 centímetros de altura. Quer dizer, é muita neve. As distrações das crianças judias nos tempos de Jesus eram bastante limitadas. Muito frequentemente distraíam-se com as coisas mais sérias, que observavam os mais velhos fazendo. Elas brincavam muito em casamentos e funerais, cerimônias que tanto presenciavam e que eram tão espetaculares. Elas dançavam e cantavam, mas havia poucos jogos organizados do modo que as crianças atuais tanto gostam. Jesus, na companhia de um garoto vizinho e mais tarde com seu irmão Tiago, deliciava-se de brincar na esquina afastada da loja da carpintaria da família, onde se divertiam com serralha e blocos de madeira. Sempre difícil para Jesus era compreender o mal contido em certos tipos de brincadeiras proibidas no sábado, mas nunca deixou de cumprir os desejos dos seus pais. Ele possuía uma capacidade de humor e de brincar que pouca oportunidade de expressão desfrutava nos ambientes daqueles dias daqueles dias de geração. E até a idade de 14 anos, ele esteve alegre e bem-humorado a maior parte do tempo. Então, nós vamos ver, né, que Jesus teve essa alegria toda até os 14 anos, porque aos 14 anos ele perde o pai, então as coisas mudam em casa. Maria mantinha um pombal no topo do estábulo
adjacente à casa. E eles usavam os lucros da venda dos pombos como um fundo especial de caridade, que Jesus administrava, depois que tirava o dízimo e o entregava ao oficial da sinagoga. Então, veja, com 7 anos, ele já administrava vamos dizer assim, o lucro, né, da venda do pombal, que era para caridade, né? E tirava o dízimo, então ele já sabia, viu, que era a 10ª parte de todo esse dinheiro que eles ganhavam com 7 aninhos, e o resto ele entregava para a sinagoga. O único acidente real que Jesus teve até essa época foi uma queda na escada do fundo, a qual levava até o quarto coberto de lona. Aconteceu em julho, durante uma tempestade inesperada de areia, vindo do leste. Os ventos quentes, trazendo rajadas de areia fina, via de regra, sopravam durante a estação das chuvas, especialmente em março e abril. Era extraordinário que houvesse esse tipo de tempestade em julho. Quando a tempestade surgiu, Jesus estava no andar de cima da casa, brincando, como era o seu hábito. Durante grande parte da estação seca, era lá o seu local de brincar. Tendo sido cegado pela areia quando descia as escadas, Jesus caiu. Depois desse acidente, José construiu uma balaustrada em ambos os lados da escada. Então, veja, ele foi pego de surpresa ali, né? Maria também não poderia saber que essa tempestade iria surgir nessa época do ano. Eles foram pegos de surpresa e Jesus acabou ali não conseguindo enxergar a escada direito e caiu. Ele foi cegado pela areia, né? Existe essa questão das tempestades de areia. De nenhum modo esse acidente poderia ter sido impedido. Não era de se acusar as criaturas intermediárias, guardiãs temporais dele, de negligência. O intermediário primário e o secundário haviam sido designados para cuidar do menino. Eu vejo nessa época tinha um primário e um secundário cuidando dele, intermediário. Nem o serafim guardião podia ser acusado. Simplesmente não poderia ter sido evitado. Mas esse leve acidente tendo ocorrido enquanto José estava em Endor, então o pai estava fora, né? Só estava Maria em casa. Causou uma ansiedade tão grande na mente de Maria que ela, agindo de um modo pouco sábio, tentou manter Jesus excessivamente perto de si durante alguns meses. Imagina, ela ficou tão assim desesperada, né, com o acontecido que Jesus não saía mais de perto dela durante alguns meses, meses aí. Os acidentes materiais, acontecimentos comuns de natureza física, não sofrem interferência arbitrária das personalidades celestes. Sob circunstâncias normais, apenas as criaturas intermediárias podem intervir nas condições materiais, para a salvaguarda pessoal dos homens e das mulheres do destino. E mesmo em situações especiais, esses seres só podem atuar assim em obediência a mandados específicos dos seus superiores. Então, vejam, né? Existe essa possibilidade de eles agirem para salvar a vida de um ser predestinado, no caso, né? De um homem ou de uma mulher do destino. Mas eles fazem só em situações muito especiais, e esse caso aí não era. Eu acho que também, vamos dizer assim, Deus já sabia que seria apenas um acidente, que não teria maiores consequências, acredito, né? Porque eles podem intervir, mas como seria uma questão normal ali, eles não interviram. E esse foi apenas de um sem número de tais acidentes menores que sobrevieram na vida desse inquisitivo e aventureiro jovem. Se vós visualizardes a meninice média de um menino e de um jovem bastante ativo,
vós tereis uma ideia bastante boa da juventude de Jesus e sereis capazes de imaginar a ansiedade que ele trouxe aos seus pais, particularmente a sua mãe. Então, lógico, né, que todas as mães, os pais ficam afligidos quando há um acidente com uma criança, né, de 7 anos ali. Mas ali é interessante que foi o primeiro acidente de Jesus. Esse foi o primeiro, porque teve muitos, ó, ali diz assim, ó, e esse foi apenas um, de uns 100 números de tais acidentes menores. Ele teve outros acidentes também, né? Como criança. Deixa eu ver que horas são. Faltam 15 minutos. O quarto, e nesse 7º ano ainda, o quarto membro da família de Nazaré, José, nasceu numa quarta-feira pela manhã, dia 16 de março do 1º ano depois de Cristo. Então, agora nasce José, o quarto membro da família, né? Então, aqui nós temos os fatos marcantes do 7º ano. Jesus presenciou uma grande tempestade de neve. Jesus estava sempre alegre. Gostava de brincar com serragem e blocos de madeira, com Tiago e com o vizinho na esquina de casa. Jesus administrava os lucros do pombal. Achei muito interessante isso, coloquei aqui. Jesus cai da escada durante uma tempestade de areia. E Jesus permaneceu mais ao lado de Maria durante alguns meses, por causa desse acidente, né? E agora nós vamos ver aqui os dias de escola em Nazaré. Eu acho que nós vamos... Alguém tem algum comentário com relação a essa sessão anterior? Ou pergunta? Estamos todos cansados? Bastante informação, né, pessoal? Mas agora aqui Jesus começa a Posso escola. falar, Lilian? Diga, Eliane. Ah, eu nunca falo, né? Às vezes a gente quer falar e... Não, porque Não, não mas tem na problema verdade não eu terminar prefiro hoje, escutar. tá? Porque daí a gente termina a aula que vem, não tem problema. Não, é bem rápido. Quando tu tá contando essa história, a minha imaginação tá lá naquele momento. Assim, teu jeito de contar, a minha imaginação tá lá. Eu tive lá o ano passado É mesmo, você e, pode contar alguma coisa. e vivi isso de ir lá, Nazaré, Jerusalém, taratá. Agora, tu repetindo essa história, eu estou vivendo isso de novo. Então, eu queria te agradecer esse momento tão importante. Obrigada. Nada. E você viu ali, você deve ter ido na Igreja da Anunciação. Sim, sim. Né? Lá em Nazaré, visitar a igreja. Você foi... Existe também uma vila em Nazaré, né? Não sei se você foi nessa vila. É uma vila onde eles mostram, assim, a vida como era no tempo de Jesus. Não, na vila eu não fui, mas eu fui lá em Nazaré, Mas assim, ó, foi muito lindo esse passeio. E também fui com um grupo de missionários, né, religiosos, então foi muito bom. E cada lugar tinha missa e lia a Bíblia naquele lugar, foi bem bacana. Um dia eu conto. Então, interessante, sabe, e que hoje eu soube que na Igreja da Anunciação muitos brasileiros trabalham lá, guiando os brasileiros, né? Mas é muito bonito, muito bom, muito emocionante. Viver os passos de Jesus. Deve ser mesmo. A gente vendo assim pela televisão já dá vontade de estar lá. A Angélica quer falar? Então, você falou das vilas, eu acho que é o kibbutz, né? Eu estive também em Israel e assim pude ver muita coisa, mas o que mais me impressionou
foi o kibbutz. Eles vivem em comunidade. Então, cada um pratica a sua profissão e o dinheiro é revertido para o benefício de todos. E eu sempre falo, nossa, se eu fosse judia, acho que eu não estava aqui, não. Eu estava vivendo lá. Mas é muito bonito. Eu fiquei hospedada 2 dias no kibbutz. Eu fiquei impressionada. O médico chega, vai lavar a louça, quem dá aula vai enxugar. Então, todo mundo trabalha e todo mundo tem conforto, tem a sua casa, seus filhos têm escola, tem comida, tem tudo. E deve ser muito bom viver em comunidade, né? E Acho que são aqui no pequenos Brasil, vilarejos lá, Angélica? sim, Esses tem. kibbutz? O nome é kibbutz. É muito bonito o trabalho deles. Todo mundo trabalha dentro da sua profissão e o dinheiro vai para um fundo e é revertido no conforto de todos. Eles têm acesso a tudo, né? Médico, alimento, vestiário, tudo, vestuário. E então eu acho que aqui no Brasil devia ter uns kibbutz também, né? Uma Seria muito dessas bom. tem, né? A gente nem sabe. Deve ter, né? Eu acho que eu tenho a impressão que tem sim grupos de São Francisco, né? Tem São Bento, tem acho que alguns grupos que vivem assim, né? Uhum. Mas deve ser muito bom. Obrigada, Angélica. Franklin. Então, boa noite. Estou aqui deitado e me deu vontade de conversar um pouquinho sobre estas questões. Aí falando do kibbutz lá no Israel. Está na hora aqui já de pensar, não? Aqui porque o livro Durântia é o livro Durântia. Ou seja, eu acredito que alguma vez, não demorará muito, porque o tempo de transição está aí. Vai existir realmente uma nova maneira de viver a vida. E esses kibbutz, na minha maneira de ver, seria uma comunidade mesmo, empresarial holística, ou seja, todos os participantes da comunidade seriam os empresários, não? E funcionários ao mesmo tempo. Então, comunidade empresarial holística, tomando em consideração que o livro Durântia já deve, aqui os durantianos devem começar a pensar já em escolinhas, não? Para crianças a partir dos 5 anos. Esse é o primeiro, acho que a primeira iniciativa de educação em função do livro Durântia poderia ser essa, começar com as crianças. Já existe um grupo de durantianos aqui no Brasil, em cada cidade poderia se providenciar uma escolinha para crianças de 5 a 9 anos, 10 anos, algo assim, não? É questão de pensar e de tomar iniciativas, porque a nova educação seguramente vai se fundamentar no livro Durântia. Vai ser o livro de cabeceira, tanto do primário até a universidade, é para sempre. Não é uma Bíblia, é um livro didático para abrir os horizontes de todos os seres humanos. Essa é a missão principal do livro Durântia, por isso que se chama livro de Urântia. E então em comunidades, porque agora vai começar uma transformação tão grande que as pessoas vão começar a pensar a viver comunitariamente, não como uma comunidade comunista, assim como, não sei, o kibbutz, se tem alguma solidariedade assim, psicoespiritual, e como é que eles procedem com o trabalho, com a função que lhe corresponde a cada um exercer. Mas me dá a impressão que é uma comunidade empresarial holística quando se unem assim vários kibbutz e cada um se especializa em alguma maneira de viver. Mas estava falando aqui, me referindo aqui neste estudo que estão fazendo muito interessante sobre a vida, a primeira infância de Jesus e a vida de Jesus em geral. Já começamos a pensar em essa nova educação. E essa nova educação seria fundamentada já. Nós temos que tomar essa iniciativa,
fundamentar já a nova educação no livro Durantia. É isso só que eu queria que me deu vontade de falar. Obrigado. Obrigada, Franklin. Moacir. Então, Lili, eu queria dizer o seguinte: você de Curitiba, você deve conhecer, mas que não é só aqui no Paraná, tem no mundo inteiro, que são os menonitas, né? Os menonitas Sim. tem nos Estados Unidos, tem em muitos países, e eu conheci, eu praticava um esporte alemão aí que chama-se punhobol, e nós fomos nessa comunidade menonita que é próximo a Ponta Grossa, entre Curitiba e Ponta Grossa. Você deve ter ouvido falar, ou também não sei se você já conhece. Então, são comunidades parecidas, veja bem, a religião não tem nada a ver, como é que se diz, os judeus com a religião. Eles são mais evangélicos, né? Mas eles têm essa comunidade que chama-se menonitas. E é no mundo inteiro, é só porque eles são, como é que eu vou te dizer, eles não pertencem assim às cidades, né? Eles são isolados ali, desculpe, agora me veio a palavra. Eles têm uma comunidade bem isolada das grandes cidades, mas eles vivem praticamente como é o que vocês relataram sobre os kibbutz, parecido. Mas Sim. o local aqui é outro, lá em Israel é diferente, né? Aqui o clima é outro, as plantações, enfim. Só eu queria mencionar esse nome, e se alguém tiver mais alguma coisa a falar. Ok, obrigada, Sebastião. Realmente, então, nós temos aí alguma coisa, né, relacionada ou parecida com os kibbutz. E o seu Franklin também deu a ideia aí de fazer algo para que as crianças conheçam o livro Durante, né, seu Franklin? O senhor quer falar mais alguma coisa, seu Franklin? Só mais uma coisinha, só que aqui estava falando este nosso irmão sobre essa comunidade. E as grandes cidades vão a ser inviáveis. Assim como vão as coisas, se ven muitos confrontos milicianos e de bandidos e de traficantes de drogas, não sei como, e mais policiais. Isso não tem fim, é um círculo vicioso. Mais bandidos, mais policiais, mais prisões. Isso é um absurdo. Isso vai se consumir por si mesmo. Então, as grandes cidades são bastante inviáveis, me parecem, nos próximos anos. Aqui mesmo, só vendo as notícias já na televisão, às vezes, eu vejo essas notícias que são até bastante dramáticas, además, esse noticiário aí da TV Record, que me chama a atenção, e também do Datena e a Globo. Eu vejo assim, gosto de ver, me atualizar nesse aspecto. E vejo que, assim como as coisas vão, as grandes cidades como Rio de Janeiro, por exemplo, cidade linda, maravilhosa, e como estão as coisas. São Paulo ainda não, mas na Bahia, Salvador, Recife, essas grandes cidades parecem que são inviáveis, e também no mundo todo. No mundo todo, Nova York e muitas cidades aí me falam numa problemática existencial terrível com drogas e com bandidagem. Então, as comunidades é uma maneira de começar a pensar sobre como viver nesse novo mundo, o mundo crístico, porque o mundo egoístico já era, isso não tem dúvida. A coisa vai ser dramática, podia ser uma transição natural, evolutiva, mas é um ponto de mutação que vamos chegando já. Esse ponto de mutação, então, exige uma abordagem diferente de viver a vida. É isso só que eu queria agregar. Sim. Obrigado. Pequenas comunidades, obrigada. Seu Moacir, o senhor não abaixou Tudo jóia? Vai falar mais alguma coisa ou não? Ah, tá. Tá bom, então. Mais alguém tem algum comentário? Ou... Nós vamos parar por aqui, hoje, né?
E daí tem mais 2 sessões e a gente termina na aula que vem e daí já faz esse exercício na seguinte. Seguindo aí, daí eu vou trazer mais algumas questões, alguns complementos, né? Sobre Israel, sobre Nazaré, que eu achei muito legal. E eu vou postar também no WhatsApp da escola um vídeo para vocês verem sobre Israel, que eu achei bastante interessante, né? Que é ali onde Jesus viveu e como que está Israel agora. Então, é bem legal. Como que é um vídeo também mostrando como que as montanhas ali, o relevo de Israel, né? Onde Jesus morava, depois eu, quando imaginava Israel, eu imaginava, assim, uma planície, não sei por que imaginava uma planície, mas não é. Ela é cheia de morros e montanhas, onde Jesus passeava, depois a gente vai ver, né? Ele gostava de passear aos sábados com seu pai ali, e ele via ao longe, né? As outras cidades da Palestina, e ó, isso é bastante interessante. Eu vou colocar para vocês ali no site da escola, para vocês assistirem durante a semana, se vocês se interessarem, tá? Então, daí, a semana que vem, na próxima quarta-feira, nós continuamos, só faltam mais 2 sessões para terminar daí esse documento, certo? Certo, muito bom, muito obrigada. Obrigada, Certinho. Sueli. Muito obrigada. Sempre muito gostoso Obrigada a ouvir sobre todos. Jesus. Muito obrigado, boa Obrigada. noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite Boa para noite, todos. pessoal. Obrigado, Até boa noite a semana que todos. Boa vem. noite. Até Até a Boa quarta. próxima. noite. Continuemos orando Boa pela noite, paz do mundo, obrigada. né? Obrigado e boa noite a todos. Boa Boa noite. Continuemos noite. orando pela paz do mundo. Tchau, boa noite. Amém. Amém. Muito bem, obrigada. Beijos. Beijos, boa noite. Boa noite.